Paganismo, mais uma arma do inimigo para tentar destruir o povo de Deus. Nós temos falado nestas sextas-feiras sobre as astutas ciladas do inimigo. Você sabe que este mundo jaz no maligno. O mundo, cada dia que se passa, se afasta de Deus. Podemos perceber e ver com os nossos olhos a humanidade cada dia mais se afastando de Deus, se afastando do Senhor, do amor e da justiça do nosso Pai. Já 2000 anos atrás, Paulo pôde explicar uma situação da natureza humana, daquelas pessoas que se afastaram de Deus e que se mantêm afastadas do Senhor. Podemos ver aqui no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, podemos perceber a xerox, o que tem no coração desses homens que estão afastados de Jesus. Podemos ver aqui: a ira de Deus se manifesta do alto dos céus contra toda a iniquidade, impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto que se pode conhecer a Deus, eles o leem em si mesmo, pois Deus lhes revelou com evidência. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder e divindade, se tornaram visíveis à inteligência por causa das suas obras, de modo que não se pode excusar. Por quê? Porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Aí está o paganismo, não? O paganismo está aí. Porquanto, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Quando se fala paganismo, né? Paganismo é a adoração às energias da natureza, que inclui, aí está incluído também o politeísmo. No tempo de Paulo, há 2000 anos atrás, existia muito paganismo, né? Como que nós podemos identificar a prática do paganismo? É quando a pessoa, ela está inerente às energias da natureza. Tem pessoas que adoram até animais, adoram água correndo no rio, a lua, os astros, no caso da astrologia, né? Da leitura dos zodíacos. Tem pessoas que têm a adoração até os zodíacos ao seu signo, né? São os sinais dos zodíacos, e etc. Paulo já está falando aqui sobre isso, né? Figuras de homens corruptíveis, de aves, quadrúpedes e répteis. Aqui, você sabe que os zodíacos, eles são divididos em animais, né? São animais que representam os sinais dos zodíacos. Está enquadrado aqui. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundícia de modo que desonraram entre si os seus próprios corpos. Trocar a verdade de Deus pela mentira e adorar e servir a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos dos séculos. Aqui está incluindo aqui não só o paganismo, mas a idolatria, não? Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam-se em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, recebendo em seus corpos a paga devida do seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus os entregou aos sentimentos depravados. E daí o seu procedimento indigno. Aí está a biografia do interior do homem natural que está afastado de Deus. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 29.
são repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de invejas, homicídio, contenda, engano, malignidade, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais, são insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que se considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, e não somente as pratica, como também aplaude os que as cometem. Quando a pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus, quando ele não conhece qual é o caráter do homem que está afastado de Deus, ele se engana com esse mundo. Ele se engana com as pessoas. Será que nós podemos ver em outras partes da Bíblia o que Paulo explicou aqui? Claro. Mas eu quero voltar aqui para o livro de Gênesis, logo no início, quando Deus determinou o juízo sobre os antediluvianos, e o que Deus viu no coração desses homens que estavam lá afastados dele, e que levou o Senhor a tomar a decisão de fazer a justiça. Olha só, capítulo 6 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e nasceram filhos e filhas. Vamos lá, o Senhor então diz: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será de 120 anos. Naquele tempo viviam gigantes, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas geravam os filhos. E estes são os heróis afamados dos tempos antigos. Agora o versículo 5 do capítulo 6 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Olha só. O que Deus viu no coração desses homens que estavam afastados dele, que estavam persuadidos pelo espírito do anticristo já naquele momento. Diz assim: o Senhor viu, o pretérito perfeito do verbo, o Senhor, Deus, Yahvé, viu que a maldade dos homens era grande na terra e que todos os pensamentos de seu coração estavam continuadamente voltados para o mal. A palavra de Deus está dizendo aqui que não foram alguns pensamentos, não foram 3, nem 4, nem 5, está dizendo aqui, usando o pronome, todos os pensamentos dos homens, no plural, estavam continuadamente voltados para o mal. Essa situação mudou? Essa situação do qual nós acabamos de ler aqui, que levou Deus, então, a tomar a decisão de fazer juízo sobre esse povo, através de Noé, mudou? Não. Não mudou, pessoal. Por que não mudou? O próprio Senhor ele disse assim como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Então a corrupção está generalizada. Ser cristão no dia de hoje é uma missão impossível. Diríamos, dentro da prática, seria uma missão impossível. Você só será um cristão autêntico, fazendo a vontade do Pai, se você for um cristão de oração, de jejum, de oração permanente com Deus. Se você determinar no seu coração, não, Senhor, eu quero ter a vitória. Todos os dias você está de joelhos, sim, é isso mesmo que eu falei. Todos os dias na beira da sua cama, no seu quarto, como o Senhor nos ensinou. Falar: Jesus, tenha de misericórdia de mim. Senhor, agora eu irei trabalhar. Meu Deus, eu vou trabalhar naquelas trevas terríveis, onde tem palavrões, onde tem pessoas blasfemando de voz, onde tem pessoas, meu Deus, adoradores de demônio, que adoram outros deuses, que adoram o demônio, que louvam os espíritos das trevas, mas o teu sangue vai me cobrir. O anjo do Senhor vai me acompanhar. Você vai pedir, você terá que viver uma vida assim, de oração. Para você ser um cristão autêntico dentro da vontade do Pai, pessoal. Porque se você não for uma pessoa de oração, você não vai conseguir. Você vê que nosso Senhor passou 40 dias, 40 noites em jejum lá no monte. E o diabo apareceu. Satanás, ele queria que o nosso Senhor se encurvasse diante dele.
Ele jogou com as palavras. Ele tentou fazer isso. Porque o diabo, ele é um ser, apesar de ele ser maligno, apesar de ele ter sido excomungado dos céus, mas ele é inteligente. Ele não é burro. Ele é inteligente, ele é astuto. Ele joga. Assim como ele fez com o nosso Senhor, ele faz conosco também. Ele há situações para você se desviar de Deus, colocar dúvida. Nós vamos falar sobre isso na próxima sexta-feira, sobre o ceticismo que acontece dentro da igreja do Senhor. As dúvidas que vêm no coração do cristão, nós vamos falar sobre ceticismo na próxima sexta-feira. Hoje nós estamos falando sobre o paganismo. Você pode perceber isso, e Paulo fala aqui no capítulo 1, aquele versículo, para nós vermos que a tal situação de 2000 anos atrás, que Paulo citou, mostrando o caráter do homem afastado de Deus, que é uma semelhança tal qual essa do qual lemos aqui, 3000 anos antes de Cristo, aproximadamente, quando, vamos repetir aqui o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis, o Senhor viu, pretérito do verbo, que a maldade dos homens era grande na terra, e que todos os pensamentos de seus corações estavam continuadamente voltados para o mal. E quando você vê lá nos evangelhos, nosso Senhor dizendo, assim como foi nos dias de Noé, será também na vinda do Filho do Homem. E exatamente nos nossos dias nós vemos isso. Por onde você anda, aonde você está, você encontrará pessoas que estará com a mente igual está escrito aqui na palavra de Deus, pensamento para o mal. E até mesmo desejando a sua morte. Você sabia que tem pessoas tão endemoniadas, pessoal, tão possuídas pelo demônio, que olha para você e imagina você morto no caixão? Eu me lembro de um colega que eu tinha no Rio de Janeiro, um colega, porque amigo verdadeiro é só Jesus, companheiro de trabalho, alguém que trabalhava conosco, e ele chegou para mim e disse assim, para mim, olha, quando você chegar com 42 anos, você vai morrer. Você vai morrer. E as pessoas vão rodear no seu caixão, vai dizer assim, poxa, ele dizia tanto que ia vencer na vida, mas está aí morto. Eu olhei para ele e falei assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês neste momento. Você sabia que o diabo usa as pessoas para te amaldiçoar? Satanás é que usa as pessoas para te maldizer, para te amaldiçoar. Então você não pode deixar isso acontecer. Quando isto acontecer, quando alguém, seja lá quem for, você tem que repreender, viu? Você tem que repreender. Você tem que dizer assim, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Porque teve um momento que o apóstolo São Pedro, o apóstolo que deitava no ombro de nosso Senhor, o apóstolo querido de Jesus, que estava mais próximo dele, teve um momento quando o Senhor estava falando sobre a sua morte e ressurreição. O inimigo usou a boca do apóstolo São Pedro. E ele disse para nosso Senhor assim, tenha pena de ti, ó mestre. Não é para o Senhor morrer, tenha pena de ti. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque tu não cuida das coisas do Pai, das coisas de Deus, mas sim para atrapalhar os homens. O Senhor Jesus Cristo repreendeu Satanás na boca do apóstolo São Pedro. Vocês notem nas Escrituras que o inimigo, se ele foi capaz de usar o apóstolo São Pedro para falar que o Senhor saiu da missão da cruz, imagina as pessoas que estão ao nosso redor no dia de hoje, pessoal. Por isso que você tem que viver uma vida de vigilância constante. Por isso que você tem que estar sempre lembrando as palavras que estão aqui na carta de Paulo aos Efésios, que cabe muito bem neste momento. Nós estamos falando sobre as astutas ciladas de Satanás. Dos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e pelo seu soberano poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às astutas ciladas do diabo. Pois não é contra a carne, nem contra o sangue, contra homens que temos que lutar, mas contra os principados,
potestade, principados, potestades, príncipe deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, espalhada nos ares. Nós estamos rodeados, pessoal. Nós estamos rodeados de espíritos imundos. Os espíritos foram excomungados dos céus, que odeia você como cristão, você como servo e serva de Jesus Cristo. Você que serve ao Senhor, você que entregou a sua vida a Jesus Cristo, incondicionalmente. Então, Satanás, ele tem um ódio terrível disso, dessa sua fé. O diabo sabe que você tudo pode naquele que nos fortalece. Satanás, ele sabe perfeitamente que através da sua fé, você vence o inferno. Você vence o próprio demônio, você vence as hostes espirituais da maldade, você vence a macumba, você vence o olho grande, você vence o seu inimigo, através do poder que está em você, que é o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, graças a Deus. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E esse Jesus vivo, ele está aqui nesta noite para renovar a sua fé. Talvez vocês veio para esta celebração, nesta noite, na queima do mal, pensando assim, será, meu Deus? Será que eu vou ter vitória? Eu não estou aguentando, está muito apertado, está muito difícil. Eu estou em situação que eu vejo o inimigo trabalhando contra a minha vida. Será que eu tenho condição? Será que eu vou ter condição de continuar? Está escrito que nenhuma tentação, nenhuma provação sobrevirá sobre você, sem que não seja no limite da capacidade de você suportar. Deus não é injusto, pessoal. Se Ele permite que você seja provado na sua fé, essa prova é do tamanho da sua capacidade de você conseguir vencer, seja lá que for, seja a prova que for, você vence em nome de Jesus. Agora você tem que ser uma pessoa determinada, como Paulo ensina aqui. Olha o que ele diz: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, os pés calçados com a prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com os quais possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, é maravilhoso, pessoal. Pertencer a Jesus. É maravilhoso. Você vence inferno. Você vence capeta. Você vence diabo. Você vence feitiço. Quando a pessoa chega para você e diz: olha, cadê o teu Deus? Eu já escutei isso. Aqui mesmo eu escutei. Quando nós estávamos aqui sem o forro, né, da igreja, a igreja estava parecendo até um Bagdá aqui, e teve uma pessoa que chegou aí na porta e falou assim: cadê o teu Deus que não dá nem o forro da sua igreja? Gente, eu chorei. Mas o choro que eu tive foi um choro de consolo. Porque está escrito: bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Se você, na calada da noite, diante dos problemas que você está passando, se você tem vontade de chorar, chore. Não chore para ninguém ver, não. Não chame ninguém para ver as suas lágrimas, não. Você vai no seu quarto, derrame as suas lágrimas e entregue para Jesus, porque a palavra de Deus mostra que os anjos do Senhor levam os homens para os céus, as lágrimas dos santos. E não vai ficar, Deus não vai ficar indiferente às suas lágrimas, não. Porque o que o cientista pode fazer com a sua lágrima? O que a ciência humana pode fazer com a sua lágrima? Será que os cientistas terão a capacidade de ver o tamanho do seu sofrimento através de uma lágrima? Com certeza, os cientistas vão pegar a sua lágrima, vai colocar no tubo de ensaio no laboratório, e vai descobrir que ali tem H2O, hidrogênio, oxigênio e óxido, e o sal. E só vai dizer isso. Tantos milímetros de líquido, isso assim vai. Ele vai dizer somente esses termos, mas na lágrima,
A ciência não vai ver o tamanho da sua dor, o tamanho do seu sofrimento, não. É só Jesus que vê. É só Ele que vê a sua alma. É somente o nosso Senhor que nos compreende. Talvez você não seja compreendido pelas pessoas da sua família, não te compreende. Você é de Cristo, você é lavado com o sangue de Jesus, você adora ao Senhor, mas pessoas mesmo da sua família, ou aquelas pessoas que você gosta, não entendem você. Mas tenha certeza absoluta, Jesus te entende. E quando você fala com Deus, quando você derrama suas lágrimas, eu falo, Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do teu poder. Ele vem com seus anjos. Né? Como nós lemos aqui no capítulo 4 de Mateus. Olha o que aconteceu depois que nosso Senhor foi tentado, pessoal. Olha o que aconteceu. Capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 11. Olha só. Em seguida, o demônio o deixou. E os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. As pessoas que vivem nas trevas, que vivem entregue adorando o diabo, adorando Satanás, servindo aos demônios, nunca irá entender a sua fé. Nunca irá entender a sua alma que foi entregue incondicionalmente a Jesus Cristo. Nunca que o mundo entenderá a sua fé em Jesus. Nunca. Porque está escrito que o homem natural não compreende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, diz Paulo lá no capítulo 2, versículo 14 de Coríntios, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. Portanto, as pessoas vão entender a sua fé somente quando elas estiverem no mesmo parâmetro que você. Somente quando elas fizerem como você fez. Entregou sua vida incondicionalmente a Jesus. Você adora somente o Senhor. Não é para adorar outra coisa. Não é para você adorar pirâmides, como fazem os pagãos. Não é para você adorar pedra. Não é para você adorar sinais dos zodíacos. Não. É somente o nosso Deus. O verdadeiro, todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele diz, não terás outros deuses diante de mim. E Deus não se agrada, pessoal, de forma nenhuma. Quando você transfere a sua fé para algo que não seja Ele. Olhai para mim e sereis salvos. Todos os termos da terra. Então não são diferentes. Este mundo nunca nas trevas vai entender a nossa fé, vai entender o nosso comportamento, o nosso caráter de cristão, nunca. Eles vão nos apedrejar, eles vão criticar, eles vão escarnecer da nossa fé, mas entender não. Eles só entenderão a nossa fé quando também eles fizerem como nós fizemos, entregarmos incondicionalmente a nossa vida a Jesus. E quando você tem a sua vida entregue a Jesus, pode vir o capeta que for, pode vir a macumba que for, pode fazer o feitiço que for, que você não vai ser atingido, porque está escrito que o anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Diga graças a Deus, diga glórias ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Jesus é maravilhoso, pessoal. Esse mundo está tão maligno, está tão perverso, está tão perdido, que está atingindo até a igreja do Senhor Jesus Cristo. O povo de Deus, muita gente, muitos dos nossos irmãos que estão nas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, estão com a sua fé enfraquecida por causa daquilo, a iniquidade, como o nosso Senhor diz no capítulo 24 de Mateus. Por a iniquidade se aumentar, o amor de muitos esfriará. E quando Jesus falou o amor de muitos, está se referindo à sua igreja, ao seu povo. O amor de muitos estão se esfriando. Sabe por quê? Porque as pessoas estão dando lugar ao ceticismo. Povo de Deus. Este será o nosso próximo assunto, na próxima sexta-feira, ceticismo. O que é isso? Está acontecendo no interior da igreja. Ceticismo vai ser o nosso próximo assunto. Eu quero finalizar essa palavra lembrando o capítulo 4 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, na hora
Olha só, o demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e mostrou os reinos do mundo e a sua glória. E disse o diabo para Jesus: está vendo aí, Jesus? Eu te darei tudo isto se prostrado diante de mim me adorares. E o Senhor Jesus Cristo disse para Satanás: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Se Satanás fez essa proposta para Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador, não vai fazer para mim e para você? Ah, ele tem milhões de maneiras de fazer isso. Porque ele é astuto, ele é perigoso, ele age com sutileza. A palavra é bem clara, mostrando a sutileza. E não se iluda, ele é inimigo das nossas almas, pessoal. Ele faz de tudo para poder obscurecer a sua fé, porque ele sabe. Satanás sabe que a sua fé em Jesus, você vence qualquer inferno. O próprio Senhor diz assim: as portas dos infernos não prevalecerão contra a minha igreja. Olha que coisa fantástica, que coisa tremenda. Pare, pessoal, para pensar nisso aí. As portas dos infernos não prevalecerão contra o meu povo, contra a minha igreja. É maravilhoso quando você pertence a Jesus. Nenhum mal vai te atingir. Os anjos de Deus trabalham febrilmente, continuadamente, em prol do povo de Deus. Nós somos libertados, pessoal. O Senhor cuida de nós. São Pedro, o apóstolo, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa linda, gente. Jesus não esqueceu de você. Jesus não te esqueceu. Ele sabe perfeitamente o tamanho da tua dor, o tamanho da sua solidão, o tamanho do seu sentimento, o tamanho da sua angústia. Ele sabe. Ele conhece. Nosso Senhor, quando falou para os discípulos que ele haveria de chegar até o Pai, depois que cumprisse a missão, os discípulos começaram a ficar tristes. Eles ficaram tristes. Jesus contemplou o coração dos discípulos. Eles ficaram, e agora ele vai embora, ele vai para o Pai, e a gente como é que vai ficar aqui? Com essa turma aí, essa turma de fariseu aí perseguindo-nos, como é que vai ser? Enquanto eles estavam pensando isso, o capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou vos preparar lugar. Mas se eu for, eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos uma esperança. Não vamos ficar aqui para toda a vida, pessoal. Um dia Jesus vai nos acolher. Um dia o Senhor vai nos levar para a sua glória, promessa. Mais de 1.300 vezes na Bíblia podemos ver a promessa da segunda vinda do Senhor. O Senhor, mais de 300 vezes, somente no Novo Testamento, podemos ver a promessa. Nós temos a promessa. Nós somos o povo da promessa. Eu me lembro da filha de Deus aqui da nossa igreja. Ela foi morar no estado da Bahia. A dona Tereza. E ela chegando lá, ao redor da casa onde ela estava morando na Bahia, próximo a Salvador, tinha vizinhos macumbeiros. E os vizinhos estavam fazendo despacho contra a filha de Deus. Quase todos os dias tinha trabalho na porta dela. Ela ia lá, arrebentava o despacho, quebrava. E aí as vizinhas macumbeiras chegaram para a filha de Deus, a dona Tereza, devota da nossa igreja aqui, falou assim: que audácia é essa? Como que pode você quebrar despacho? Os trabalhos que nós fazemos para as entidades, e você chega e desmancha? Você não tem medo de morrer?
ela disse, eu tenho o selo da promessa. Diga comigo, eu tenho o selo da promessa. Diga comigo, eu tenho o selo da promessa. A promessa do Deus vivo de que você é vencedor. A promessa do Deus vivo de que você é uma vencedora. De que você é uma conquistadora. E nós vamos fazer a oração. Em nome de Jesus. A oração da queima do mal. O mal vai ter que ser queimado pelo poder do Espírito do Senhor na sua vida. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Yahvé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo. Eu quero dar um alô para os nossos amigos que nos acompanham pela internet, pessoal do Facebook, pessoal do Google e também do YouTube, do canal Missão Yahvé. Nosso abraço a todos vocês. Você de qualquer parte do Brasil pode mandar o seu pedido de oração pelo site www.missãoyahvé.com.br. Você entrando no site, tem um espaço onde você vai fazer o seu pedido de oração, tá? E nós então levaremos o seu nome para o monte. Se eu estou falando para você, ou em gravação para você, de qualquer parte da zona sul de São Paulo, de Interlagos, Morumbi, Parque Novo Santo Amaro, Parque Santo Antônio, você de Vila Gilda, também Grajaú, toda essa região do sul de São Paulo, né, onde já tivemos programa em várias emissoras, também de Diadema, né? Pessoal de Diadema, São Bernardo do Campo, você pode entrar em contato conosco e comparecer na celebração na sexta-feira, 9, 13 ou 18 horas, na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 503, em Santo Amaro, próximo ao Shopping Boa Vista, próximo ao Largo 13 de Maio. Você pode escrever para nós um e-mail, você pode mandar para missãoyahvé@gmail.com. Ou então você pode usar o próprio dentro do site Missão Yahvé, www.missãoyahvé.com.br, no local da oração, você pode colocar o seu problema escrito, né, teclando lá no seu computador, no seu tablet, e então nós vamos receber aí o seu nome e vamos entregar ao Deus Todo-Poderoso para abençoar a sua vida. Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para você a palavra de Deus, e aqueles que nos acompanham pelo YouTube, você pode se inscrever no nosso canal, é muito fácil. É só você clicar nessa parte que está aqui embaixo, onde está escrito assim, inscrever-se. Você clica ali que automaticamente o seu canal estará inerente conosco. E você, todas as vezes que nós postarmos os vídeos aqui da nossa igreja, ou a palavra que nós venhamos dar, vai cair aí no seu canal automaticamente. É uma ferramenta maravilhosa no YouTube, né? E nesse processo de transmitir a palavra de Deus, por enquanto, aqui no Brasil, nós ainda estamos tendo ainda essa liberdade de entregar a palavra de Deus pela internet. E vamos orar a Deus para continuar, né? Porque as coisas estão se mostrando assim um tanto dificultosa em todos os sentidos. Vamos pedir a Jesus para que nós tenhamos essa liberdade, tipo os nossos governantes que regem este país, para que nunca venha impedir que nós estejamos aqui transmitindo a palavra de Deus para o seu coração. A qualquer momento vou estar por aqui, em nome de Jesus.